Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Neste canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do Nicolas Ferreira. Ouçam o desabafo do Nicolas no plenário da Câmara. Assistam esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o Nicolas na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você ficar informado sobre tudo o que está acontecendo na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Isso daqui, infelizmente, quando eu me candidatei a vereador e me candidatei a deputado federal, foi bem como um policial, da Força de Segurança Pública, que imagina que vai entrar e vai alterar a realidade da segurança pública somente com a sua própria força, Mas o que a gente percebe é que hoje, muito do que o Brasil está enfrentando é o que o brasileiro merece. Essa é a realidade. Porque se um país ele não se preocupa com o próximo, minimamente até mesmo com a sua liberdade, é porque realmente vocês merecem isso mesmo. Vocês merecem aplaudir a Maria do Rosário. Vocês merecem aplaudir alguém que literalmente está aqui há mais de 20 anos, mais do que a minha idade, e sempre a técnica deles, de toda a esquerda aqui, é acusar os outros e a culpa nunca é deles. Eu nunca fui presidente da República. Ninguém aqui nunca foi. Ninguém aqui nunca foi responsável por uma diretriz real do Brasil em termos executivos. Quem esteve à frente do país há 14 anos chama-se PT, Partido dos Trabalhadores. Ou seja, se o povo escolhe isso, o povo merece também colher o governo que ele elegeu. Eles precisam de tanto subterfúgio para poder me atacar, que pegam familiares, mas o imbecil não sabe que cada um tem seu CPF. Cada um responde pelos seus atos. Se cada um aqui for responder pelos atos dos seus familiares, todo mundo vai ser preso. Quem que foi responsável pelos maiores escândalos de corrupção desse país? Eu não tenho um dos meus 100 processos de 29 anos de vida por corrupção, por lavagem de dinheiro, por rachadinha, por desvio de emenda, nada. Só tenho processos por falar a verdade, como ontem. Eu falei que uma mulher trans, que é um homem biológico, é homem, e eu tomei uma multa de 40 mil reais. Aí para muitos podem achar, mas o que tem a ver, Nicolas? Por que você quer ficar interferindo na sexualidade do outro? É muito mais profundo do que isso. Porque quando a realidade já não é mais a realidade, tudo se torna tudo. E portanto, não existe mais nada concreto. A verdade já se tornou uma palavra que a gente nem sabe mais o significado. Qual que é a verdade disso aqui para nós? O que nós de fato, quando a gente estava lá entregando um panfletinho para as pessoas votarem na gente, quando vocês votaram em nós, o que vocês pensavam? Queremos que isso aqui seja um local de debate, que isso aqui seja um local para você poder convencer um ao outro, e a gente colocar pautas que realmente mudam o povo, e o que acontece? Nada. E por a incompetência dessas pessoas que estão aqui, pelo contrário, é porque infelizmente, e esse aqui é o meu penúltimo discurso, antes de eu arrebentar a corda com o Hugo Mota, então eu vou tentar ser extremamente respeitoso, até eu fazer o último. Isso aqui não é uma ameaça, é simplesmente fazer aquilo que eu fui eleito para fazer, que eu estou aqui no parlamento, para poder falar, e nem isso eles querem que eu faça, de que hoje, foi preso 3 generais, algo que nunca aconteceu na história do nosso país. Hoje, um deputado federal eleito, perdeu o seu mandato na canetada por um ministro do STF, ferindo Constituição, regimento interno nessa casa. E sabe o que muitos estão preocupados? Só com o próprio umbigo. Ou seja, a maioria do Brasil merece a merda do Lula, merece o Alexandre de Moraes, merece o STF que tem, merece inclusive, quando chega aqui, boa parte da população continua apoiando o PT, o presidente da República não se solidarizou com os policiais que foram mortos defendendo nossos cidadãos. Esse é o cara que está comandando o teu país. E muitos não conseguem dar um passo para trás e falar, errei no meu voto, ou não posso mais fazer isso. Sabe por quê? Porque já está afundado num lamaçal ideológico tão grande,
esse orgulho tão grande que não consegue mais viver pela verdade, de falar, peraí, tudo bem, não gosto do Bolsonaro, não estou discutindo aqui mais quem votou 22, quem votou 13, mas não admitir que hoje nós temos um partido político que é aliado ao crime, aliado àquilo de ruim que tem aqui no nosso país, é literalmente ignorar a realidade. Mas ignorem a realidade, mas não dá para ignorar as consequências da realidade. E isso que a gente precisa viver. Fica aqui durante anos discutindo qual a reforma que nós precisamos nas instituições, qual que é o melhor modelo, social-democrata, comunismo, capitalismo, socialismo fabiano, sendo que na verdade a reforma que nós precisamos é individual. Essa é que é a reforma. O que eu sinto é muitas pessoas querendo depositar sua confiança, tanto na direita quanto na esquerda, somente em um ser, e aqui eu não falo dos dois maiores líderes, eu estou dizendo em um ato, em uma coisa, como se houvesse alguma bala de prata, para poder salvar esse país, a não ser a responsabilidade individual. Agora, meus senhores, se essa casa aqui for investigar realmente, cada um passar limpo, vai sobrar muito pouco. Por que será? E quem que os colocaram aqui? Quem colocou o Lula lá na presidência? Condenado em 3 instâncias, por dezenas de juízes, com mais de 10 mil provas. Quem? Quem? Foi a maioria do povo brasileiro, não foi? Ou seja, querem que nós alteremos a realidade de um país sem alterar a tua realidade? Se eu for falar tudo aqui que acontece aqui nesses corredores aqui, é capaz de eu nunca mais ter boas relações aqui com vários que estão aqui. E por que isso acontece, senhor presidente? Porque isso aqui é um mero... A democracia virou um falso Deus. Isso aqui é uma mentira. Sabe por que a anistia, meus senhores, não foi pautado ainda? Mesmo sendo aprovado com mais de 300 votos, porque infelizmente há um poder hoje no país que colocou essa casa de joelhos, inclusive infelizmente o presidente dessa casa também, que eu acredito que deve estar sofrendo ameaças por conta dos seus familiares e grandes processos, que não estou pedindo para aprovar nada, eu jamais chegaria aqui e falasse assim, ou você aprova ou senão você é um merda, eu jamais seria leviano desse jeito. O que eu estou pedindo era para que meramente paute uma pauta importante, porque por muito mais, mesmo que o pai do Hugo Mota esteja sob pressão, houve um pai que morreu na Papuda, como Clezão. Há um pai agora, mesmo que você discorde dele, que está com 70 anos de idade, com uma tornozeleira injustamente colocada, com uma prisão fraudada, e ninguém liga. Ou seja, como que eu vou mudar um país através de um projeto de lei? Você acha que o projeto de lei vai mudar a tua vida? Acorda. O que vai alterar de fato é a mudança individual, é a responsabilidade de cada um fazer o que é certo. O problema é que quando chega aqui, muitos não têm essa busca pela verdade por conta de várias coisas, emendas, poder, acesso, se distorcem para poder ocupar cargos. Bando de canalhas que vão responder isso não para mim, não para vocês, mas aqui eu não posso deixar de falar sobre quem realmente tem um controle, e eu não falo isso aqui da boca para fora, senhor presidente, eu falo porque eu não tenho dúvidas, e eu não estou aqui politizando a minha fé, porque eu estou político, mas eu sou cristão, eu não tenho dúvidas que todos aqui prestarão contas, e aí sim, é bom eles temerem. Esse aqui é o meu compromisso, de que muito embora, nós tenhamos um cenário extremamente desesperançoso. Para concluir, a esperança desse país não passa, por mais que seja importante, ela não passa por meras eleições. E vamos para mais notícias no site Conexão Política. Poder 360. Moraes informa a Câmara que Ramagem perdeu o mandato. Deputado foi condenado a 16 anos e 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado. O ministro do STF, Alexandre de Moraes, determinou na terça-feira que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, seja comunicado sobre a perda do mandato do deputado federal Alexandre Ramagem, que está foragido nos Estados Unidos. Mais cedo, Moraes determinou a execução das penas de Ramagem e de outros condenados pela trama golpista. Ex-diretor da ABIN
Ramagem foi condenado a 16 anos e 1 mês e 15 dias de prisão por tentativa de golpe de Estado. Em função da condenação, o STF determinou que a mesa diretora da Câmara deverá declarar a perda do mandato de Ramagem. A perda do mandato foi decidida no dia 11 de setembro, quando a primeira turma da corte condenou os réus e deverá ser cumprida agora. Oficia-se a presidência da Câmara dos Deputados sobre a perda do mandato parlamentar, o qual deverá ser declarada pela mesa da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 55 da Constituição Federal, declarou Moraes, eis a íntegra da decisão. Ramagem foi visto em Miami, nos Estados Unidos, na semana passada. Ele declarou na segunda-feira que está no país com sua família por segurança. O deputado contestou ser considerado foragido e argumentou que a Constituição brasileira protege congressistas de prisão cautelares. Durante a investigação, Ramagem foi proibido por Moraes de sair do país e teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros. Depois da descoberta da viagem aos Estados Unidos, a Câmara informou que a casa não foi comunicada sobre afastamento de Ramagem do território nacional, nem autorizou nenhuma missão oficial do congressista no exterior. A Câmara informou que o deputado apresentou atestados médicos que abrangem os períodos de 9 de setembro a 8 de outubro e 13 de outubro a 12 de dezembro. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela audiência. E não se esqueça de deixar o seu like e clicar no sino para mais informações sobre política. Agradeço a todos pela audiência.